Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais um vídeo de recap. Hoje eu vou trazer o recap dessa operação aqui, tá? Que eu acabei não pegando porque eu peguei uma no GU, tá? Peguei uma venda no GU. Ela pagou, eu fiz parcial nela. Deixa eu só carregar aqui pra vocês que minha internet tá uma porcaria, rapaziada. Só já tô vendo que esse vídeo vai demorar horrores pra ser upado, mas ó. Eu tive essa venda aqui no GU, certo? Que se atingir lá vai pagar 20 certo? Até então ele está fazendo essas continuações aqui da tendência que eu estava avisando, tá? Então eu vou explicar para vocês essa venda e aquela compra lá no euro que eu acabei não pegando, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, visando esse momento bearish aqui do 15 minutos, ó, com que intenção que eu tinha esse fluxo vendedor aqui? Se a gente for lá no 4 horas, a gente consegue ver que a gente está o quê? Numa estrutura bullish, certo? Que é onde a gente tem a nossa lower, a nossa higher da estrutura, uma possível liquidez, certo? Para ser consumida, para mitigar essa demandinha da extrema aí. Então a gente está com esse intuito aqui de movimento, tá? E nesse contexto aqui que ele rompeu essa higher aqui, certo? Ele tende a fazer o quê? O movimento de pullback, movimento natural do mercado, certo? Onde eu vou ver essa confirmação aqui no 15 minutos, meus time frames de fluxo do 4 horas, certo? Então aqui, ó, quando eu tenho o alinhamento no meu 15 minutos, ó, vocês podem ver que nesse cenário aqui, ó, que ele faz esse rompimento dessa lower, rompe essa lower e aqui ele falha em romper esse topo, o que que a gente tem em mente? Que os compradores estão perdendo a força. Por quê? Essa lower aqui é fraca porque ela não foi capaz de romper esse topinho aqui, certo? Então, o 15 minutos falhou em dar continuidade a esse fluxo bullish aí, tá? Aqui ele falhou novamente, ou seja, mais um indício nos mostrando que essa lower aqui poderia ser um alvo do preço, foi o que aconteceu, tá? E a gente tem toda essa narrativa, ó. A gente tem higher, lower, higher, lower, aqui higher, lower, e a gente tinha o que? Essa mitigação aqui, certo? Ó, a gente tinha essa supplyzinha aqui, tá? Essa supplyzinha aqui do 15 minutos, aqui eu tinha um modelo de liquidez, a minha protegida estava aqui e o meu target aqui nessa lower, certo? Depois que ele me busca essa mitigação aqui, o que que eu tenho que esperar? O realinhamento da estrutura do low time frame, certo? Porque até então, até essa mitigação, meu fluxo estava comprador. Vocês podem ver que ele até fez o FTC aqui nessa lower aqui. Como vocês podem ver com o FTC, ele nos mostra a direção do mercado tende a fazer. Ó. Ele fez o FTC na lower. Lá no minuto criou-se um fluxo bullish e o preço veio sweepar aquela liquidez do 15 minutos. Aqui ele, deixa eu só apagar isso daqui, para ficar mais arrumadinho para vocês, certo? Aqui, ó, o que que ele fez para mim? Ele realinhou para mim, certo? Depois de quebrar essas duas demandas aí, ó. Então eu tenho a falha dessa demanda aqui, certo? Então, aqui eu tenho um modelo de liquidez, tá? Aqui é o meu modelo de liquidez, eu tenho essa higher, essa lower, para fazer uma possível mitigação naquela supply acima ali e eu buscar vendas. Por quê? Porque o meu 1 minuto alinhou com 15 minutos, tá? Então, automaticamente uma venda que era válida
visando o que? A continuação desse fluxo bearish que o 15 estava aqui, certo? Então a minha ideia era o que? O preço vir buscar essas mitigações e continuar o seu movimento bearish buscando o seu target aqui da estrutura do 15, tá? Já que a ideia é o que? A gente estava com confluências no 15, certo? Visando o que? O pullback do 4 horas, que era a nossa leg lá, certo? A gente está visando o pullback do 4 horas aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, a estrutura do 4 horas nossa está bullish. Ele tende a fazer esse pullback porque ele é um movimento natural do mercado, certo? Então, toda vez que você vê uma higher sendo rompida, com confirmações no time frames menores, você pode pegar vendas visando o pullback. Mesma coisa quando travou o third view aqui, a internet tá uma merda. É a mesma coisa quando você rompe uma lower, no caso de uma estrutura bearish, ele rompe o valor de estrutura, você pode aguardar confirmações em times menores para você efetuar compras, mesmo estando desalinhado com a estrutura que foi rompida, certo? Você pode efetuar compras usando o movimento de pullback. Vamos ver se carrega esse trem aqui. Não tá ajudando nada essa internet hoje, rapaziada. Ó, aqui, ó. Nossa estrutura do 4 horas tá bullish. Então ele tende a fazer esse pullback aqui, certo? E lá no 15 minutos a nossa estrutura tá bearish. Então depois que ele mitiga aquela supply para mim lá, quebra, falha essas demandas aqui. Essas demandas falham em segurar o preço. Eu vejo que os compradores tendo a perca de força a partir desse momento aqui, certo? E lá no 15 segundos, ó, a gente teve esse sweep de liquidez. A gente teve esse sweep de liquidez. E eu entrei com o meu stop aqui acima dessa zona, certo? Na passada do choke ali, certo? Ó, no engolfo aqui, certo? Ó, vou mostrar pra vocês. Que a entradinha foi, ó, aqui. Foi nessa passada do choke lá do time frame menor, certo? Então depois que ele faz da entrada, eu fiz parciais nessa lower aqui, certo? Essa lower aqui, ela já tinha pagado, se eu não me engano, 7R, por aí. Eu fiz mais ou menos aqui, ó, nessa demandinha aqui, certo? Essa demandinha aqui, ó, mais ou menos aqui. E deixei o resto para quê? Para ser buscar aqui a lower do 15 minutos, que é o que o mercado tende a fazer, é a ideia que eu estou seguindo, certo? Então, essa aqui foi o trade do dia, tá? Eu bati a meta do dia já aqui, nessa parcialzinha aqui, tá? E deixei só o resto lá embaixo, por quê? Como aqui eu já ia ter batido a meta, eu fiz parcial aqui para bater a meta e deixei o resto lá, tá? Ficou um lote flutuando bacana. Eu vou ter um lucro legal se ele buscar essa loura aqui ainda, tá? Então, visando esse fluxo bearish que foi criado no M1, a gente pegou essa venda confluenciado com a estrutura do 15 minutos, tá? E lá no euro, aquela compra, o que eu tinha lá? Ó, vou explicar para vocês aquela lá do euro agora, certo? Deixa eu só carregar aqui, tá difícil hoje. Tá difícil, tá difícil. Ó, vamos ver se a gente consegue pegar aquela comprinha. Ó, aqui. Vou dar um replay pra vocês aqui, ó. A gente tinha uma estrutura bullish, né? Que lá no 30 minutos possa ser que ela fique mais visível. Não, vai ter que ser no 15 mesmo por conta desse FTC aqui, tá? No 15 minutos ele rompeu. A gente tinha essa liquidez aqui, ó. A gente tinha essa liquidez interna, tá?
E visando o quê? Visando essa mitigação aqui dessa demanda, tá? Só que se vocês perceberem, tá? É, ele fez o quê? Ele swipou essa protegida, tá? Mesmo tendo essa liquidez interna aqui, o preço veio fazer o sweep dessa protegida. E o que que eles nos mostram? Quando ele dá esse FTC aqui na lower, o meu 1 minuto ele cria um fluxo bullish, né? E o que que denomina um FTC? O que que é um FTC? É um fight closed, ou seja, ele falha em romper a lower. Nesse caso aqui, certo? Ele falha em romper uma estrutura. Quando ele falha em romper uma estrutura, o que que ele nos mostra? Nesse caso aqui, ele nos mostra que os vendedores estão perdendo a força. Por quê? Esses topinhos aqui, os vendedores que venderam nesses topinhos aqui, ó, não tiveram a força suficiente para romper essa lower do 15 minutos, tá? Então aqui, ó, onde os vendedores estão aqui, ó, estão vendendo essas highs aqui, o que tende a ser feito? Ele segurar nessa demanda, se ele quiser continuar esse fluxo bullish, ou essa demanda ser perdida. Então, quando ele vem e sweepa essa protegida, o que ele nos mostra? Nos mostra que ele tirou os compradores que estavam aqui, certo? E quando ele faz esse FTC, ele nos mostra que essas raias aqui, ó, são fracas, ou seja, elas tendem a ser o alvo do preço aqui nesse caso, certo? Por conta que essas raias falharam em romper essa lower, então elas se tornam fracas, ou seja, seguindo a mesma estrutura do 15 aqui, ó, que a gente tem a liquidez, o preço tendia a fazer isso daqui para continuar o seu fluxo bullish, certo? Depois que ele fez esse FTC, o que eu tenho lá no meu low time frame? Ó? Eu tenho o meu famoso flip, certo? Ó, aqui ele alinhou uma estrutura bullish, tá? A gente tem essa demandinha que tem esse imbalance aqui, certo? A gente tem esse imbalance aqui com essa estruturazinha aí dessa zona aí, dessa demanda, tá? E eu tenho essa liquidez aqui, certo? Ah, mas aqui não sweepou? Sweepou, mas não mitigou nada tão relevante, tá? Então por isso que eu considerarei liquidez ainda assim. Nesse caso ele sweepou e deu um engolfo aqui, ó. Deu um engolfo e a entrada foi aqui no engolfo aqui dessa última vela que foi responsável por mitigar, certo? E o meu alvo seria onde? Lá no target do 15 minutos lá, certo? Que seria a minha higher, tá? O preço ele foi lá perto buscar, tá? Eu tava com essa outra demandinha demarcada aqui também, mas ele acho que ele não veio buscar. Vamos ver se ele veio mitigar. Ele não veio mitigar. Foi lá perto do nosso alvo lá, mas ele não atingiu ainda, ó. E tá fazendo toda essa lateralização aí, tá? Então essas foram as duas operações que eu vi, as duas operações mais clean que teve hoje no dia, dentro do meu operacional, certo? No Nasdaq eu não peguei nada hoje, tá? E no GU lá eu peguei um B antes e um stop, tá? Mas o take lá pagou tudo. Um 10R, não chegou a ser 10R, né? Deu 7 e pouquinho. Mas já pagou um lucro bom, certo? Então é isso, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar com frequência aqui com vocês, certo? Fiquei uns dias aí sem trazer vídeo. Esse vídeo foi mais pra pegar o ritmo de novo, tá? Um vídeo bem rápido, um pouco menos focado em conceitos e sim mais na prática aqui da aplicação, certo? Um vídeo rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aí. Estamos chegando a quase 250 inscritos. No Instagram a gente está quase pegando 400 seguidores.
Tem o meu Threads lá também que eu criei. Vou começar a fazer o diário de trade lá, certo? Então tamo junto, é nóis, valeu. Falou, rapaziada, até mais.